Olá pessoal, hoje a gente vai discutir o capítulo 9 do nosso livro, que ele fala dos genes extranucleares. O que são os genes extranucleares? São todos aqueles genes que não estão situados dentro do núcleo de uma célula. Lembre-se, quais são as células que têm núcleo? As células eucariontes, são aquelas que apresentam um envoltório nuclear. Então, todas as células que têm envoltório nuclear, elas têm o seu DNA guardado lá dentro. O genoma daquela célula está guardado dentro do núcleo daquela célula. Os genes extranucleares são todas aquelas sequências de DNA ou organização de material genético que está fora do núcleo da célula. Existem algumas organelas, nós aprendemos isso na biologia celular, que existem algumas organelas que têm DNA próprio, que provavelmente são organelas de produtos de endossimbiose, a partir do processo de evolução da célula procarionte para a célula eucarionte. Quem são essas organelas? Cloroplastos e mitocôndria. Tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, eles são responsáveis pela produção e degradação de energia dentro de uma célula eucarionte. Os cloroplastos produzem energia e degradam energia por reação chamada de fotossíntese e respiração celular. As mitocôndrias degradam energia e produzem energia na forma de ATP, num processo também chamado de respiração celular. Como provavelmente essas organelas são consideradas células que sobrevivem por simbiose dentro de uma célula eucarionte, cada uma dessas células apresenta DNA próprio, tá? A estimativa da teoria da endossimbiose é de que um dia a célula procarionte ancestral incorporou a célula procariota que deu origem ao que hoje nós chamamos de cloroplasto ou que deu origem ao que hoje nós chamamos de mitocôndria. A célula procarionte era fotossintetizante, que foi incorporada, deu origem ao cloroplasto. A célula procarionte, que era respiradora, foi incorporada, deu origem ao que hoje nós chamamos de mitocôndrias. As mitocôndrias e os cloroplastos têm as suas atividades metabólicas e os seus processos de divisão, que é por fissão binária, coordenados de forma independente do processo de divisão do núcleo principal. Então, o núcleo de uma célula eucarionte coordena o processo de divisão da célula como um todo. As células procariotas, ou seja, as organelas cloroplasto e mitocôndria que existem dentro de uma célula eucarionte, elas têm a capacidade de coordenar a sua própria divisão celular, porque elas possuem o seu DNA próprio, que em alguns casos é chamado até de plasmídio, porque é um DNA circular e pequenino, tá? Então, essas estruturas, como provavelmente são células procariontes adaptadas a viver dentro da célula eucarionte, elas são exemplos básicos de DNA extranuclear. A mitocôndria tem o DNA que garante a organização do processo de respiração celular. Lá naquele DNA, naquele genoma da mitocôndria, eu vou ter a produção das proteínas, como citocromos, e outras proteínas que estão relacionadas ao processo de respiração celular, que estão relacionadas à função da proteína. Então, a função da mitocôndria. Dentro da mitocôndria eu vou ter o genoma dela, ou o seu DNA mitocondrial, que vai ser responsável pela produção das proteínas ou das enzimas que vão trabalhar dentro da mitocôndria. Da mesma forma acontece lá no cloroplasto. Eu tenho o genoma do cloroplasto que vai ser responsável pela produção das proteínas, das enzimas que vão executar a função do cloroplasto. Lembre-se, lá na biologia celular a gente aprendeu que quem realmente trabalha dentro de uma célula são as suas unidades estruturais, que são as proteínas, as enzimas e os seus hormônios, que são todos produzidos a partir de um genoma de DNA ou de RNA. Então, o DNA extranuclear é esse DNA presente nas mitocôndrias e presente nos cloroplastos das células eucariotas. Esse DNA mitocondrial, e dos cloroplastos, ele é utilizado, para fazer alguns tipos de testes. Por exemplo, uma das heranças que a gente recebe da nossa mãe é o DNA mitocondrial. Por quê? Lembre-se, a nossa mãe fornece a célula ovócito secundário, que tem o núcleo com os 23 cromossomos maternos e todo o conteúdo citoplasmático do ovócito secundário. Lá naquele citoplasma eu tenho mitocôndrias e todas as organelas celulares maternas. O espermatozoide que vem do pai, ele só fornece o núcleo que vai conter os outros 23 cromossomos, que somados com os cromossomos do ovócito secundário,
vão dar origem ao zigoto. Então, percebam que o ambiente celular todinho que nós recebemos, ele é herdado maternalmente. Então, todo filho, ele tem o mesmo DNA mitocondrial de sua mãe. Quando há confusões nas maternidades com relação à maternidade das crianças, o teste de DNA específico que é realizado, ele é feito com base no DNA mitocondrial. Porque o filho necessariamente vai ter o mesmo DNA mitocondrial da mãe. Em vez de investigar todo o genoma com 46 cromossomos, investiga-se apenas o DNA mitocondrial. Eu e meus irmãos temos todos em comum o mesmo DNA mitocondrial. É isso que nos faz irmãos, tá? Porque nós herdamos da nossa mãe. Então, o DNA mitocondrial ele é um DNA herdado maternalmente, tá? Porque é um DNA presente no citoplasma, é o DNA extranuclear. Ele não tem colaboração paterna, apenas materna, porque o ovócito, né, é quem fornece todas as organelas nucleares. Além disso, no final do nosso capítulo 9, aí, nós temos a teoria do envelhecimento relacionado ao DNA mitocondrial. Há uma teoria que diz que o envelhecimento das células está relacionado com a baixa capacidade das mitocôndrias em produzir energia. As mitocôndrias elas são usinas de energia porque lá é produzida energia química na forma de ATP, que as células utilizam como combustível. Assim como as lâmpadas desse aparelho utilizam energia elétrica para funcionar, nosso organismo utiliza energia química na forma de ATP. E isso é produzido lá nas nossas mitocôndrias. Então, toda vez que a mitocôndria vai envelhecendo, um número de mutações ou de exposição ao DNA vai causando alteração. A exposição do DNA da mitocôndria aos agentes que a gente vai convivendo durante o dia, ou vai se expondo durante o dia, vai alterando o DNA da mitocôndria, vai dificultando a produção das proteínas e, consequentemente, vai dificultando a função da mitocôndria. Então, se o DNA da mitocôndria produzia a proteína que trabalhava eficientemente na mitocôndria produzindo energia, se eu tenho lesão nesse DNA, eu tenho alteração da proteína. Consequentemente, eu tenho uma alteração na produção de energia. Então, à medida que essas alterações vão sendo constantes no DNA, eu tenho a redução da quantidade de proteínas eficientes. Então, chega um ponto em que as mitocôndrias não conseguem mais fornecer energia. Então, isso é caracterizado como envelhecimento celular. A incapacidade da célula em produzir energia, ou seja, a incapacidade da célula, das mitocôndrias da célula em sintetizar o ATP a partir da glicose e do oxigênio. Então, isso na verdade ainda é uma teoria, né? Que ela está em fase de comprovação científica. Mas os estudos atuais que nós temos, eles sugerem que essa teoria é válida, que à medida que o DNA mitocondrial vai sofrendo alterações, as suas proteínas vão deixando de ser funcionais e ocorre uma redução do efeito ou uma redução da função da atividade das proteínas, tá? E isso está relacionado ao envelhecimento, porque quanto maior o tempo de exposição, maior a quantidade de alterações, menor a eficiência da atividade da mitocôndria. Tá? Então, durante esse capítulo, a gente abordou os DNAs, ou o material genético que está extranuclear, ou seja, aquele DNA que está fora do núcleo, que está presente nos cloroplastos e nas mitocôndrias.